Então já estamos gravando. Bom dia aos que estão aqui na aula. Vou revisar o que a gente acabou de combinar para ficar gravado aqui para quem assistir a aula. Então, nossa prova está marcada para o dia 17 de dezembro de 2020, amanhã da manhã, às 7 horas, tá? E nós marcamos uma revisão na quarta-feira, dia 16, a 1 hora da tarde. Aí nós vamos fazer uma revisãozinha para tentar tirar as dúvidas de vocês antes da prova. Já foi liberado a lista de exercícios da primeira e da segunda lei de Mendel, e a gente encerra o conteúdo na segunda lei de Mendel para fazer a primeira prova. A nossa primeira prova ficaria até a segunda lei de Mendel, e a gente continua a matéria em janeiro. O recesso vai acontecer do dia 22 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Então, a nossa última aula é no dia da prova, no dia 17, e depois a gente volta no dia 7 de janeiro, a gente volta com aulas normalmente. Aí teríamos aula 4, 7, 14, 21 e fazemos a prova no dia 28. Ok, pessoal? Até aqui, tudo bem? Quem tiver de acordo, levanta a mão aí no participantes. Ok, a grande maioria já levantou a mão, então estamos combinados nesta parte. Tá? E vamos então para a nossa aula de hoje. Nós já falamos sobre a segunda lei de Mendel, nós já vimos, né, como funciona essa segunda lei de Mendel, como ela se organiza, e a grande diferença dela em relação à primeira lei é que na segunda lei a gente trabalha com duas características ao mesmo tempo, só que elas são independentes. Então, a segunda lei é chamada de lei da segregação independente. Então, é quando a gente estivesse estudando duas características conjuntamente, só que se segregam independentemente, ou seja, que uma não interfere na outra. O que acontece com o gene de uma não vai interferir com o que acontece no gene da outra. Tá? Então, essa é a grande diferença entre a primeira e a segunda lei. Depois vocês têm que revelar. O que nós precisamos ver hoje é como que a gente resolveria exercícios. Na aula passada, nós vimos como que a gente produz gametas. Como é que tira os gametas, né, dessas aulas. E eu não postei a minha aula ainda. Então eu tenho que lembrar de postar minha aula. Ela já está pronta. Eu vou postar minha aula e vou colocar aqui, que agora que eu olhei aqui, que não foi colocado ainda no Moodle. Vou colocar minha aula aí no Moodle para vocês. E aí, lá a gente viu como é que a gente tira os gametas. Hoje nós precisamos ver como é que a gente resolve os exercícios, então. Como é que a gente agora trabalharia aquele quadrado de Punnett para poder resolver os exercícios. A grande maioria tem um problema na hora de fazer essa divisão dos gametas e resolver o exercício no quadrado de Punnett. Então, é isso que nós vamos tentar fazer hoje, tá? Infelizmente, eu estou com um problema técnico que eu estou sem a minha câmera, que mostra aqui o papelzinho como a gente faz a resolução. Então, para isso, eu consegui 2 vídeos que fazem essas resoluções, e eu vou passar ele para vocês rapidamente, tá? E a gente vai acompanhar como que eles fazem isso. Eu vou estar aqui online com vocês e a gente vai tirando as dúvidas quando for preciso. Tá? Então, Vocês estão enxergando aí? Sim. Então, Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma... Vocês estão conseguindo ver e ouvir? Sim. Ok, perfeito. Então, já vou pular aqui
a parte de apresentação. Onde é que está aqui a apresentação dele? Então vamos ver, isso é rápido, isso é 7 minutos, vamos lá. Canal Biologado, hoje nós falaremos sobre a segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente. Lembre-se que até agora, na primeira lei de Mendel, nós percebemos algumas coisas, né? Nós já sabemos que uma característica é determinada por 2 alelos e nós sabemos que esses alelos se separam na formação dos gametas. Tendo então em vista essas informações, nós podemos avançar um pouquinho mais. A segunda lei de Mendel, pessoal, muda um pouquinho da primeira, porque em vez de trabalhar com uma única característica, por exemplo, cor, agora nós trabalharemos com 2 características, por exemplo, cor e textura da ervilha. O experimento de Mendel consistiu em cruzar 2 variações de plantas. Então, qual era a geração parental na segunda lei de Mendel? Era uma ervilha amarela e lisa cruzando com uma ervilha verde e rugosa. Quando Mendel cruzou estas 2 ervilhas, 100% da geração F1, da geração filha 1, veio então a amarela e lisa. Logo, você já pode saber qual é a característica dominante para as 2, né? No caso da cor, óbvio que o amarelo dominou sobre o verde. No caso da textura, o liso acaba dominando sobre o rugoso. Lembre-se, uma característica é determinada por quantos fatores, quantos alelos mesmo? Não sei. 2. Logo, a cor é determinada por 2 alelos, assim como a textura. Então, nós temos um total aqui de 4 alelos a serem analisados. Lembre-se que na primeira lei eles se separam na formação do gameta. Ou seja, sabendo que a geração parental é pura, ou seja, homozigota, e que esses alelos se separam na formação dos gametas, que gametas um pai da geração parental amarelo e liso vai formar? Para a cor amarela, eu tinha o errão, ele manda apenas um errão, que eles se separam. Para a textura, eu tinha o errão, ele manda apenas um errão. Muito bem. E o verde? O único gameta possível para a ervilha verde e rugosa, uma vez que o verde é Vzinho, esse gameta tem que conter um Vzinho. E se a ervilha é rugosa, tem o errinho, o gameta vai conter apenas um desses errinhos. Logo, quando esses gametas se encontram, formam um indivíduo Vzinho, errinho, um indivíduo dihíbrido, duplo heterozigoto. Como o Vzão domina sobre o Vzinho, a planta é amarela. Como o errão domina sobre o errinho, a planta é lisa. Então, eu tenho uma planta amarela e lisa. Quando Mendel Pessoal, vou parar aqui para a gente tentar melhorar nosso entendimento. Tá? Vocês entenderam aqui que ele tem amarelo, Vzão, liso, errão. Então, o indivíduo era Vzão, errão, que foi cruzado com o indivíduo Vzinho, errinho. Aí, como a gente viu na aula passada, o gameta vai ser Vzão, errão, e o outro gameta Vzinho, errinho. Então, aqui são gametas, ó. Um único V, um único R. Aí, ao cruzar isso, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Errão com errinho, errão, errinho. Então, a gente tem que aprender a tirar o gameta e aprender a fazer o cruzamento. Até aqui, tudo bem, pessoal? Se alguém tiver dúvidas, vai perguntando para a gente poder melhorar o entendimento. Nenhuma dúvida? Posso seguir? Então, vamos seguir. Fecunda essas plantas, o que é que vai acontecer? Bom, aqui vai ter um mega quadradão de pinê, um mega quadro de pinê, um super jogo da velha aí. Porque agora nós vamos ter vários gametas possíveis. Lembra que em uma coluna você coloca os gametas de uma planta e na outra coluna os gametas da outra planta. Pegando um indivíduo duplo heterozigoto, o Vzão se separa do Vzinho. Só que o Vzão pode encontrar tanto o errão num gameta quanto o errinho. Então você coloca em uma das colunas Vzão, errão,
Vzão, Rinho. Assim como o Vzinho. O Vzinho se separa do Vzão, mas ele pode encontrar em um gameta tanto o Rão quanto o Rinho. Vzinho, Rão, Vzinho, Rinho. Beleza. Aqui, ó, pessoal, lembra que é igual o que a gente fez na aula passada. Deixa eu fazer uma anotação aqui, se eu vou conseguir fazer isso. Eu acho que sim. Para eu saber, ó, eu vou cruzar Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Então, quais são os gametas que esse indivíduo produz, ó? Vzão, Rão, Vzão, Rinho. Vzinho, Rão, Vzinho, Rinho. Lembra da distributiva? Então, esses gametas que estão aqui, eles foram tirados daqui, ó. Vzão, Rão, Vzão, Rinho. Vzinho, Rão, Vzinho, Rinho. Uma letra V, uma letra R, ou seja, um alelo do gene V, um alelo do gene R. A mesma coisa para outra planta, porque elas são genotipicamente idênticas. Dessa forma, você vai completando esse mega quadrado, pessoal. Se o Vzão Rão encontra o Vzão Rão, então você tem o indivíduo Vzão, Vzão, Rão, Rão. E assim sucessivamente, você vai completando esse quadrado. Agora aqui, ó, é o quadrado de Punnett igual a gente faz. O que vocês não podem confundir aqui, que a maioria erra, é que mistura V com R. Aí coloca Vzão Rão, Vzão Rão. Não. V sempre com V, R sempre com R. É gene V, gene R. Tá? Se vocês quiserem e ficar mais fácil, vocês podem sempre separar por uma barra. Uma barra aqui, ó. Gene V, gene R, ó. Gene V, gene R. Então, para o gene V, esse doou o Vzão. Esse doou o Vzão. Então, para o gene V, ele ficou Vzão, Vzão. Agora, para o gene R, esse doou o Rão, esse doou o Rão. Rão, Rão. Agora, esse daqui, para o gene V, Vzão, Vzão. Para o gene R, Rão, Rinho. E assim, sucessivamente, você completaria todo o quadro. Esse quadro de Punnett, como nós fazíamos na primeira lei de Mendel. Então vai dar uma proporção genotípica bem grande, você não precisa se preocupar em decorar essa proporção genotípica. O que é importante você decorar da segunda lei de Mendel? A proporção fenotípica, aquilo que eu consigo ver. Do cruzamento entre os duplo heterozigotos, o que é que vai acontecer, pessoal? Todo mundo que tem pelo menos um Vzão vai ser amarelo. Todo mundo que tem pelo menos um Rão vai ser liso. Logo, se você olhar aí no nosso quadrado de Punnett, você vai encontrar que 9 para cada 16 nascimentos serão amarelos e lisos. Você vai encontrar também que 3 sobre 16, ou seja, 3 a cada 16 nascimentos, serão amarelos e rugosos. Beleza. Para ser verde, então, é necessário que eu seja Vzinho, Vzinho. E se eu tiver pelo menos um Rão, eu sou liso. Eu não, né? A planta. Logo, se você analisar o quadrado, você vai ver que 3 a cada 16 nascimentos serão verdes e lisos. E apenas um verde e rugoso. Logo, você tem a proporção famosa da segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. Lembrando que essa proporção só ocorre em cruzamentos entre duplo heterozigotos ou diníbridos. Então, lembrando, pessoal, essa é a proporção da segunda lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, nós tínhamos a proporção de 3 para 1. Aqui nós temos a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Para encerrar a segunda lei de Mendel,
nós vamos entender o que significa essa lei da segregação independente. Significa que para duas características eu tenho então dois genes diferentes e cada um contendo dois alelos. E esses genes se separam de maneira independente. Então, pessoal, depois do exposto, nós podemos entender o enunciado da segunda lei de Mendel. Vamos lá? Dá uma olhadinha? O enunciado, então, da segunda lei de Mendel diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. O que significa isto tudo? Significa que o gene para a cor se separa ou se segrega independentemente do gene para a textura. Dessa forma, todas as combinações dos alelos são possíveis. Ou seja, o errão pode encontrar o Vzão, o errinho pode encontrar o Vzão, o Vzinho pode encontrar o errão e o Vzinho pode encontrar o errinho. Para que isso ocorra, é necessário que os genes estejam em cromossomos não homólogos, em cromossomos diferentes. Por exemplo, no par 1 e no par 2. Dessa forma, os cromossomos podem se segregar independentemente se encontrarem ao acaso, sendo possíveis todas as combinações gaméticas. Essa foi então a segunda lei de Mendel. Se você gostou dessa aula, curta, compartilha, manda para os seus amigos. Valeu, galera! Até uma próxima! Essa foi a aula do professor Henrique. Ele já dá uma ideia para a gente de como a gente consegue fazer esse cruzamento. Alguém tem dúvida, pessoal? Esse é o momento de perguntar, tirar a sua dúvida. De como fazer o cruzamento e como tirar os gametas e como fazer o cruzamento. Alguma dúvida por enquanto? Não. Tá. Não tendo dúvida, nós vamos ver agora um outro vídeo da professora Andréa que ela resolve exercícios. Ela mostra exercícios de uma maneira bem tranquila. Ela tem 2 exercícios que ela faz. Vamos tentar acompanhar os 2 e a gente vai tirando as dúvidas quando possível. Ok, pessoal? Se tiver ok, quem tiver ok, levanta a mão aí no participantes. Tá, vamos lá então, baixar as mãos. A maioria já está tranquila. Vamos ver então agora esse segundo vídeo e eu vou parando quando necessário para dar um complemento. Professora Andréa de Biologia, falando aqui do meu confinamento, né, do meu isolamento, tá? Mas aí é o jeito, viu, gente? Porque o papo é sério, esse vírus, ele veio... Eu vou direto passar já pro ponto onde estão os exercícios, né, é importante tá? lembrar esses termos aqui já estudados na genética, certo? Vou para o exercício porque ela já... Alelo, tá, gente? O que seria o alelo? Tudo que ela está explicando aqui a gente já viu. Característica, aquele gene que pode estar em cromossomos separados, mas que simboliza. Então, tudo está voltado aí para o processo de segregação e para a formação dos gametas. Ok? Então, continuando, o que nós temos? A segunda lei de Mendel, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui que é importante para a gente. Características humanas que nós já havíamos trabalhado em sala, certo? Onde a gente colocava o seguinte: o cabelo, a linha do cabelo, pode ser em bico ou pode ser reta. Em bico é uma característica dominante e reta é uma característica recessiva. Sendo dominante, você precisa lembrar que pode ser azão-azão ou azão-azinho. E a recessiva só pode vir em homozigose, né? Ela é obrigada a vir em homozigose. O comprimento dos cílios. Cílios longos é uma característica dominante e cílios curtos uma característica recessiva. Então, no caso aqui, a gente vai colocar como Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, os cílios longos. E os cílios curtos, Bzinho, Bzinho. Tirar essa confusão daqui.
Bzinho, Bzinho, certo? Gente, então aqui a gente tem o cruzamento, um exemplo de híbrido envolvendo essas duas características aí. Se vai prevalecer azão, azinho, nós então estamos falando de quê? De linha do cabelo em bico, certo? Linha em bico. E no caso do Bzão, Bzinho, que vai estar prevalecendo nos dois casos, Bzão, Bzinho, significa cílios longos. Tanto o homem quanto a mulher vão possuir essas duas características e eles são heterozigotos. Então, a gente tem duplo heterozigoto nessa situação aí. Bom, o que pode ser feito? É muito importante fazer a separação desses gametas, para que ele possa ser colocado naquele quadro de Punnett. Só que o quadro de Punnett que é envolvido aí, que é trabalhado na segunda lei de Mendel, não é mais aquele que parece um joguinho da velha, só com 4 resultados. Agora serão 16 resultados, né? Então, o trabalho é um trabalho gigantesco. E o nível de erro aumenta, tá, gente? O pessoal acaba confundindo muito. Isso aí se torna... o nível de dificuldade aumenta e também o índice de erro. Então, o que a gente faz? Como é que ele monta aquele quadrado lá? Então, primeiro, ele vai fazer a produção dos gametas. Digamos que aqui ele vai produzir os gametas masculinos e que aqui ele vai estar produzindo os gametas femininos. Como são iguais nos dois casos, a gente não precisa ter o trabalho de fazer um e de outro. A gente vai trabalhar com um e vai ser igual para os dois. A gente vai, monta o quadro de Punnett, só que aqui vai ser para fazer a formação dos gametas, tá certo? Então, pego o azão, azinho, trago para cá, azão, azinho, e esse Bzão, Bzinho também para cá, Bzão, Bzinho. Isso no dihibridismo fica bem facinho. Se for para o trihibridismo, aí já vai complicar mais um pouquinho. Mas não é essa a minha intenção. Então, vamos ficar só no dihibridismo mesmo. Pessoal, aqui ela está mostrando um outro jeito de produzir gameta. Mas eu gosto daquela distribuição, igual eu fiz. Eu vou fazer de novo para ficar mais didático. Fazer até mais grossinho aqui, ó. Então agora eu vou fazer, ó. O gameta vai ser azão, Bzão, azão, Bzinho. Ou vou fazer com outro que não ficou bom esse aqui não. Azão, Bzão, azão, Bzinho. Azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Então, você vai ver que ela vai fazer a mesma coisa aqui, ela vai achar esses mesmos gametas. Aí vai ficar azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho, certo? O que a gente vai fazer com isso? Já que esses são os gametas, nós vamos transferir aqui para o nosso quadrinho. Então, vai ficar, ó, coloca sempre o xizinho no canto, lembra que o cantinho não pode ser usado. E vamos fazer essa transferência, ó, azão, Bzão, azinho, Bzão, azão, Bzinho e azinho, Bzinho. Do mesmo jeito vai ficar aqui em cima, ó, azão, Bzão, azinho, Bzão, azão, Bzinho e azinho, Bzinho. Agora, a gente vai estar fazendo realmente o cruzamento, certo? Para depois ver o que está sendo solicitado na questão. Então, pessoal, é importante também que vocês façam, tá? Que vocês peguem uma folha, uma caneta e também façam, tentem fazer isso para desenvolver essa habilidade de conseguir fazer esses cruzamentos, tá? Então, ela já tirou os gametas e já colocou aqui no nosso quadrado de Punnett. Agora, nós vamos fazer igual o professor Henrique mostrou. Gene A com A, gene B com B. Então, agora não tem mais mistura de genes. A é com A, B com B. o cruzamento vai ficar assim. Azão, azão. Você vai olhar o A daqui com o A daqui, certo? E vamos unir B com B. Bzão, Bzão.
é aquele mesmo esquema das coordenadas, né? Que lembra batalha naval, tá certo? É só você prestar atenção que tem que unir as letras da mesma característica. Então, seguindo nessa linha, vamos fazer logo essa linha aqui todinha, olhando para o azão, bezão, e para o que estiver acima, né, na mesma coluninha. Então, ó, azão, azinho, aqui desse lado, bezão, e acima, bezão. De lado, azão, acima, azão, de lado, bezão, acima, bezinho. De lado, azão, acima, azinho, de lado, bezão, acima, bezinho. Acho que eu posso ir um pouquinho mais rápido, né? Vamos lá. Ó, azão, azinho, pegando de lado, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azão, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ufa, cansei, viu, gente? Isso dá uma trabalheira, né? Pois é. Mas como eu disse, eu tô aqui para tentar facilitar a tua vida. O que é, a gente pode ir direto para a pergunta. O que é que tá querendo saber no final das contas? Qual a proporção de pessoas, né, de descendentes, onde vai ter o cabelo com a linha em bico e que tenha os cílios curtos? Cabelo com a linha em bico, só para você lembrar, em bico é azão, azão ou azão, azinho. Então, o importante é que tenha, o resultado que a gente quer aqui, é que ele tenha pelo menos um azão. Vou colocar azão traço aqui, porque ele tem pelo menos um azão, já fica tudo bem. E o cílio curto, gente, ele é o quê? Um recessivo. Então, o cílio curto vai ser bezinho, bezinho. O descendente que nós estamos esperando é esse. Antes de olhar para esse quadro gigantesco, eu vou te mostrar como é que você faz isso de um jeito simples. Você pega. Pessoal, então agora vamos lá. Antes dela mostrar o jeito, quantos indivíduos vão ser de cabelos linha em bico e cílio curto? Desses 16 aqui. Quatro? Oi? 4? 4? Eu acho que 3, Não, porque 3. 3. O último eu confundi, é 3. 3, 4, quantos vocês acham? 3. 3. Então vamos lá. Esse aqui é? Não. Por que não? Porque ele tem bezão, bezão, né? Isso. E esse? Também não, tem bezão, bezão. Também não, também não. Tem bezão? Não vale. Então nenhum desses é. Esse? Também não. Esse? Não. Também não. Não. E esse? Não. Também não. Esse? Não. E esse? Sim. Opa, esse é, ó, ele tem azão, azão, bezinho, bezinho. Então esse aqui equivale ao que eu quero. E esse? Também. Também equivale ao que eu quero. Esse? Não. Esse? Também não. E esse? Sim. Equivale ao que eu quero. E esse? Esse aí também não. Esse não, porque ele tem o azinho, azinho, né? É, tem um Então, azinho, azinho. são 3 em 16. 3 em 16. Essa é a proporção. Então, qual é a proporção de cabelos em linha de bico e cílios curtos? 3 em 16. Divide para mim aí 3 dividido por 16. Quanto que dá? Quanto que deu, pessoal?
Alô, alguém pode fazer essa conta para mim? 3 dividido por Que 16? vai dar 5, alguma coisinha. Não, 3 dividido por 16. Faz aí. 0,1875. 0,18. Isso, eu vou pôr até aqui em texto, ó. Isso aqui deu 0,18. 75. Mais 0,18. 75, é isso? Então, essa é a resposta. Isso significa, né, que dá 18,75%. Então, qual que é a chance desse cruzamento aqui gerar um fio de cabelo de bico e cílio curto? 18,75%. É isso que o exercício está dizendo para a gente. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Ela vai explicar de um outro jeito agora. Para quem for mais fácil, maravilha. Quem entendeu o jeito que ela vai explicar e achar mais fácil, maravilha. Se não, é só fazer esse quadradinho aqui, pegar o número e fazer a proporção. Só o azão, azinho, e cruza com o outro azão, azinho. Faz lá aquele quadro de punê que você já aprendeu, tá certo? Então, aqui a gente vai distribuir o A. Azão, azinho, e do outro lado também, azão, azinho. Isso aqui você já sabe, já aprendeu. Vamos pegar agora com o B. Vamos fazer outro só para o B. Não é separado? Um não vai influenciar no outro, né? Não é toda vez que vai nascer com a linha em bico que vai ter o cílio curto. Então, eles são separados mesmo. Então, vamos fazer isso aí. Vamos cumprir a regra. Vamos fazer separado. Bzão, Bzinho. E do outro lado, Bzão, Bzinho. E esquece esse quadro aqui por enquanto. Você não vai fazer isso aqui. Eu não quero que você faça desse jeito, tá certo? Vou te ensinar o jeito mais fácil. Então, agora você vai... Eu só tô deixando ele aqui pra gente fazer a comparação no final. Como é que vai ficar aqui dentro? Pessoal, nesse caso aqui, ela está falando para os alunos dela, tá? Quem conseguir fazer desse jeito que ela está explicando, legal. Quem não conseguir entender e fizer de outro jeito, é o jeito mais garantido. Ele demora um pouco mais, mas é mais garantido para você acertar a resposta. Só com 2 letrinhas, do que juntar 4 ao mesmo tempo? Azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. E com o B, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Como é tudo heterozigoto, o resultado vai ficar muito parecido. Naquela proporção de 1 azão, azão para 2 azão, azinho para 1 azinho, azinho, né? Que é a proporção 1 para 2 para 1, certo? A proporção genotípica. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos para cá. O que está perguntando? Que comece com azão. Então, quem é que começa aqui com azão? Esse começa com azão, esse também e esse também. Aqui não. Aqui seria o cabelo em linha reta. Para o cílio, né? A gente quer cílio curto. Então, aqui é cílio longo, porque é Bzão, Bzão. Cílio longo, cílio curto, a gente só vai ter aqui uma vezinha. O que que a gente vai fazer, ó? Para que seja azão, traço, envolvendo os dois tipos, né, de dominantes, o resultado vai ser 3 sobre 4. E para que seja o cílio curto, nós só teremos 1 sobre 4. O detalhe é que entra na regra do E, a regra da probabilidade do E, certo? Que vai ser a multiplicação aqui entre essas frações. Lembra que multiplica reto, tá certo? Então, 3 vezes 1 é igual a 3, e 4 vezes 4 vai dar 16. E aí, será que tá certo? Como é que a gente sabe? Só para você fazer a comparação. Vamos procurar nesse quadro grande. O que que a gente quer? Que tenha Bzinho, Bzinho. Como são poucos Bzinhos, Bzinhos, é mais fácil você ir procurando por ele. Então, vou começar por aqui. Vamos nessa primeira linha. Onde é que tem Bzinho, Bzinho? Ninguém aqui. Ninguém aqui. Bzinho, Bzinho. Aqui na segunda linha também ninguém. Terceira linha, nós temos esse que é Bzinho, Bzinho. E aqui também é Bzinho, Bzinho. E aí, vamos olhar. É azão? É azão? É, esses dois aqui está valendo. Tá? Então, a terceira linha. Bzinho, Bzinho. Nós temos aqui Bzinho, Bzinho. Certo? E mais um azão, azinho. Então, esse aqui tá valendo.
Aqui é Bzinho, Bzinho, mas ele vai ter o quê? Dentro daquela proporção, tá? Que é a linha reta do cabelo, não a linha em bico. Então, não tá valendo. Quantas nós achamos? Ó, o quadro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não é isso? O quadro tem 16. E quantos nós encontramos com essa resposta que a gente está querendo? 1, 2, 3. Gente, agora só compara o trabalho que deu. Esse aqui deu 3 sobre 16. E desse jeito também deu 3 sobre 16. Ou seja, resumo da história. O resultado vai ser o mesmo. Tanto se você fizer separadamente, como se você resolver colocar dentro desse quadro, o resultado vai ser o mesmo. Agora, me diga se não é mais difícil? É bem mais difícil. Pessoal, isso que ela acabou de mostrar é o que prova para a gente que os genes são independentes, ou seja, o que acontece com o gene A independe do que acontece com o gene B. Essa é a premissa da segunda lei de Mendel. Ela vai mostrar um outro exercício agora. Vamos acompanhar. Para finalizar, só para ficar mais um exemplo, esse exemplo está no seu livro didático, na página 40, tá certo, gente? A questão de número 2 é uma questão discursiva, ela não tem alternativas. Então, vamos tentar interpretar essa questão para poder entender. Não é difícil. Até tentei desenhar aí, tá? Tá um negócio meio mal amanhado, como todos os meus desenhos, eu confesso, né? Mas, enfim, vai dar certo. Uma cobaia fêmea, né? A cobaia aí pode ser um ratinho de laboratório, tá? Eu botei mais ou menos parecido como um pré-A. Cobaia fêmea híbrida. Híbrida significa o quê? Que ela não é pura. Ela nem é azão-azão, nem é azinho-azinho, seja lá qual for a característica, vai ser heterozigota. De pelo preto é uma característica, e curto, né? Então, as características que aparecem aqui, primeiramente, é o pelo, que pode ser preto, mas aí com relação ao comprimento do pelo, também pode ser curto. O que é que está dizendo aqui na questão, né? Que são características dominantes. Tanto o fato de ser preto quanto o fato de ser curto é característica dominante. Então, vamos colocar o preto como se fosse um azão, e aqui o comprimento, né, do pelo, o comprimento do pelo, sendo curto, é outra característica, então vou colocar Bzão, porque ambas aqui são dominantes. E aí ele vai colocar, destrinchar aqui o restante, né, dizendo que isso em relação, tá, foi feito um cruzamento, né, com pelo marrom e longo. Ela foi cruzada com um macho de pelo marrom e longo. Bom, se o pelo preto é dominante, automaticamente o pelo curto será recessivo. Você vê que não vem essa informação aí, tá? Automaticamente recessivo. E o fato de ser... Misturei, gente. Calma. Calma, muita calma nessa hora, né? Marrom, aqui vai ser a cor. É só trocar aqui, tá? Desculpa. Marrom. E a questão de ser longo vem pra cá, que é o comprimento do pelo. Então, vai ser Bzinho, Bzinho. E a cor, né? A cor do pelo, tá? Vai ser aqui o recessivo marrom. Como disse que essa cobaia é heterozigota, então a gente vai considerar o preto azão, azinho, e o fato do pelo ser curto, Bzão, Bzinho. E o que é que está pedindo, né? Qual é a probabilidade de nascer um filhote com pelo preto e longo? Mas antes, vamos voltar? Como é o cruzamento, tá? Essa cobaia fêmea híbrida de pelo preto, então ela é azão, azinho, e é curto, tá, gente? Então é Bzão, Bzinho. Ela foi cruzada com um macho, essa daqui é a fêmea, não vamos esquecer. Ela foi cruzada com um macho de pelo marrom, então o macho é azinho, azinho, a cor do pelo, e o comprimento do pelo é longo, certo? É longo aqui, que vai ser Bzinho, Bzinho. Esse foi o cruzamento. E o que é que está pedindo? O que é que está pedindo no final? Ó? Cruzamento aqui, ó, certo? Aqui seria a fêmea, azão,
Azinho, Bzão, Bzinho. E o macho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Até para você visualizar. Agora, o que é que tá pedindo? Que o pelo seja longo, né? Puxando ao pai, tá? Mas que a cor seja puxando a mãe. O filhote tem que ter o pelo preto. Para ter o pelo preto, vai ser como azão, né? Não importa se é azão, azão ou se é azão, azinho. Se nascer, tiver o azão, o pelo é preto. E que esse filhote vá ter o comprimento do pelo seja longo. Então, no caso, Bzinho, Bzinho. Bom, para encerrar aqui a conversa, para ser bem rápido, vamos fazer esse cruzamento aqui, ó, do A. É bom até que a gente foge um pouquinho daquela ideia do de híbrido, né? A gente já tem outra situação aqui, ó. Azão, azinho e o azinho, azinho. E o B, a gente também vai fazer a separação aqui de ladinho, certo? Bzão, Bzinho, com Bzinho, Bzinho. Então, vamos lá. Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Para que tenha, né, o pelo preto, então a gente vai ter o quê? Com pelo preto, tem que começar com azão, a gente vai ter a metade dos indivíduos com pelo preto, que em fração vai simbolizar 1/2. E que esses tenham, né, o pelo longo, a gente vai fazer o cruzamento aqui. Como é que fica, ó? Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 Bzinho. Então, aqui a gente observa que para ter o pelo longo, para ser Bzinho, Bzinho, nós também teremos a metade, 1/2. Ou seja, para que essa cobaia nasça desse jeito, é 1/2 vezes 1/2, tá? O cálculo do A e o cálculo do B. Então, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4, tá certo? 1/4 é a resposta. 1/4, gente, representa 25%. Não podemos esquecer, ok? Um grande abraço, estudem sobre esse assunto, tá? Pessoal, só para ficar claro, esclarecer, se nós fôssemos fazer esse exercício aqui do outro jeito, como é que ficariam os gametas? Azão, Bzinho, Azão, Bzinho. Não, perdão, vou voltar. Azão, Bzão, deixa eu riscar aqui que vai ficar mais fácil para a gente ver. Os gametas ficariam Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho, contra, aqui eu só tenho um tipo de gameta, que é o Azinho, Bzinho. Se eu fizer ficar Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Então, eu teria 4 tipos de gametas da mãe e um único tipo de gameta do pai. E daria para fazer igual a gente fez no quadrado de Punnett, com os 2 genes ao mesmo tempo. Vocês vão chegar nessa mesma resposta de 1/4. Tá? Vai chegar no mesmo, na mesma resposta sem problema nenhum. Podem tentar em casa se quiser, aí pegar um caderno, tentar fazer e chegar nessa resposta. Há alguma dúvida, pessoal, em relação a como fazer os exercícios de segunda lei? Ô, professor, você vai pedir exercício mais ou menos assim na prova? Então, não tenho ainda definido. Nós vamos, até lá eu vou definir. Vocês têm uma lista de exercício. Deixa eu pegar aqui o questionário que eu acabei de passar para vocês. Deixa eu ver que tipo de exercício estão aqui. Tá. Ele está falando, ó, em equinos o alelo T dá uma coisa e o alelo A dá outra coisa. Então, 2 características, né? Considerando que sejam obtidos animais puros, quais as sequências de procedimentos a serem realizados? Então, como é que eu devo fazer o cruzamento? Aqui, vai tentando fazer. Depois a gente tira as dúvidas de vocês na quarta-feira. Em pimenta, são originárias da América, aí tem a espécie, e ela tem a cor verde ou amarela, marrom ou vermelha, né? Cruzamento de uma planta com
pimentões amarelos com uma planta com pimentão marrom gerou descendentes que produziram frutos com os 4 fenótipos. Né? Deixa eu ver. Não, esse aqui eu acho que eu vou desconsiderar. Não, desse aqui é da segunda lei também. Vocês vão responder o que é incorreto aqui. Dá para saber, dá para fazer. Aqui, ó, ele já deu até o cruzamento. Olha que maravilha. Ó. O pesquisador está estudando a genética de uma espécie de mosca com 2 locos, gene A e gene B. Aí ele cruzou esse indivíduo com esse, teve 100% disso, depois cruzou de novo. Ele já até fez o cruzamento para vocês. Está dizendo que não tem interação entre os 2 locos. A proporção fenotípica depende do referido loco, estarem ou não no mesmo cromossomo. Na tabela 2, estão representadas 2 proporções fenotípicas. Então, ele pegou o caso 1 e o caso 2. Tá? Qual desses casos, que ele está perguntando aqui, qual desses casos ele estaria no mesmo cromossomo? Se ele está no mesmo cromossomo, eles não são independentes. Então, se você souber qual desses casos está na segunda lei de Mendel, o outro caso é o que está no mesmo cromossomo. Também dá para vocês fazerem. Esse do heredograma pode esquecer, pode tentar fazer, mas não foi dado, eu vou desconsiderar. Tá? Pode ficar tranquilo. Aqui também é a segunda lei, ó, tipo roxo e normal, cultivar com folha batata com verde. Ele cruzou, aí ele quer que você interprete os resultados. Tenta fazer, se não der, a gente na revisão a gente vai tentar tirar dúvida. Cruzou gene Bzão, Bzinho com Lão, Linho. Ele quer saber quais são o genótipo dos pais, também dá para vocês tentarem fazer. Aqui é uma coisa, o que é gene, o que é alelo, também dá para fazer, tranquilo. Esse também ele tem 4 genes, pessoal. Neste caso, eu não vou considerar, porque a gente só aprendeu com 2 genes. Então, tem 2 exercícios aí que eu não vou considerar na nota. Pode ficar tranquilo. Aí aqui ele está falando da fenilotonúria com a polidactilia. Os 2 são características independentes. Também ele vai querer saber qual que é a proporção de nascimento. Com exceção desses 2, a maioria vocês conseguem fazer sem problema nenhum. Tá? Se tiverem dificuldade, não tem problema, porque depois a gente tira as dúvidas na aula de revisão. Isso da segunda lei. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, professor. Tá? Não tendo mais dúvidas, essa seria a nossa aula de hoje. Vocês... Deixa eu já interromper aqui o compartilhamento. Estudem, assistam os vídeos, pessoal. Tirem as dúvidas, se tiverem dúvida, quiser mandar para mim, pode mandar. Assim que eu tiver um tempo, eu respondo para vocês, tá? Não tenha problema, pode mandar. E a gente se encontra na revisão da semana que vem, antes da nossa prova. Estou pondo a chamada aqui para vocês, pode digitar o nome de vocês. Tenham uma boa semana, um bom fim de semana para vocês. Até a semana que vem. Tchau, professor. Tchau, até mais.